Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre resiliência nesse ano 8, o ano de 2024. A gente tem ouvido muito falar sobre esse termo, resiliência, e eu confesso que já há algum tempo eu tenho estudado sobre isso. Nas minhas pesquisas, eu fui atrás sempre, de livros que possam me auxiliar nesse aspecto. E eu achei muito interessante quando eu encontrei um livro em que estão relacionados assuntos que eu gosto bastante, que é a psicologia positiva e o tarô. E quando eu vi esse livro, eu fiquei muito intrigada com essa possibilidade de fazer a junção desses conhecimentos, desses saberes, e eu achei que de fato era importante adquirir o livro e estudar. E tem sido uma grata surpresa desde então o estudo desse livro. Eu vou mostrar para vocês e eu acho que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Olha lá. O livro chama Resiliência e Psicologia Positiva. É um conjunto de artigos organizados por 3 pessoas, 3 mulheres, e vai falar exatamente dessa relação da interface do risco à proteção. E me chamou a atenção porque o uso da carta da força. E a autora vem trazer aí, pelo menos na entrada, a explicação sobre por que ela usou a carta da força. A carta da força no tarô, que é o número 8 no tarô de Rider-Waite, traz para nós a compreensão da força de vontade, da coragem e da determinação. E então a força vai falar para nós exatamente isso, Agarre aquilo que você quer com unhas e dentes e siga em direção ao que você deseja. Mas o que isso tem a ver com resiliência e com psicologia positiva? Quando a gente fala da carta da força, e aí eu vou de novo mostrar a capa do livro, a gente está vendo de uma mulher que abre a boca aqui do leão, da fera, mas ela está dominando a fera. Ela não está maltratando a fera. Ela não está esmagando a fera. Ela está somente domesticando e doutrinando. E resiliência tem a ver exatamente com isso. Resiliência, como diz o ditado popular, os dicionários, vai falar que é a nossa capacidade de ouvir as críticas ou opiniões contrárias e não se deixar afetar por isso. Dentro da psicologia e na origem do termo, a resiliência está na capacidade da gente de resistir. E ele dá exatamente um exemplo. Vou pegar aqui a minha pulseira. Você puxa e ele volta. Isso é resiliência. Resistência é você, É a pressão que você faz para que esse elástico não se estique. Mas resiliência é voltar ao lugar e manter-se naquela posição. Isso significa que eu posso ouvir as críticas das pessoas e não existe crítica construtiva, A gente sabe disso. Eu posso ouvir as opiniões das pessoas, mas eu absorvo aquilo que é bom para mim. Muitas pessoas às vezes chegam para você e falam: você não dá para isso, você não presta para aquilo, mas você não tem força suficiente para isso, você não tem coragem para aquilo. Se é uma pessoa que a gente considera muito, a gente vai considerar a opinião dela, mas a gente esquece que as pessoas também são míopes. As pessoas às vezes têm percepções enganosas, ou às vezes são pessoas invejosas que não querem o nosso crescimento. E resiliência também é isso. É saber ouvir, mas considerar somente aquilo que você sabe que é verdade. Só que a gente só consegue relativizar o discurso do outro quando a gente sabe exatamente por que a gente faz as coisas e a gente sabe exatamente quem nós somos. Quando o autoconhecimento prevalece, é o momento em que nós sabemos de fato, se aquela opinião ela é verdadeira. E quando o conselho de alguém diz muito mais sobre o que ela faz e é coerente com aquilo que ela faz. Não se permita ouvir conselhos de pessoas que não aplicam aquilo que elas fazem. E é por esse motivo que eu sempre falo para as pessoas: leiam tarô para si, e eu ensino o tarô
para as pessoas, ou tarô, ou baralho cigano, porque eu faço para mim. A gente não pode falar para o outro fazer algo, a gente não deveria falar para o outro fazer algo quando a gente não faz também. Então não escute conselhos de pessoas que não tiveram sucesso em algo. Escute conselhos de pessoas que têm experiência de algo, mas aí a gente precisa lembrar de ter experiência significa que você passou por várias derrotas, que você aprendeu muito com tudo aquilo e que você construiu a sua trajetória de sucesso. Pessoas que estão tentando, elas têm muito a lhe ensinar, mas talvez elas não saibam de fato o caminho das pedras. Então a gente precisa saber escutar os conselhos, mas relativizar também os discursos, vendo principalmente as coerências e vendo principalmente da onde aquela pessoa está falando. A gente vê às vezes pessoas que dão conselhos incríveis, fazem lives aí falando muito sobre o que elas acham que é bom, que é verdadeiro, mas elas não vivem isso na realidade. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa elevadíssima com os meus, que não me fico nervosa, que não fico com raiva, que não tenho os meus desânimos. Eu tenho, mas eu me esforço todos os dias para vencê-los. E eu sei o que funciona para mim e o que não funciona. E quando eu falo sobre algo, eu falo sobre aquilo que eu aprendi. Por isso que a resiliência é uma palavra importante, para a gente usar isso ao longo do nosso tempo. Porque muitas vezes a gente vai ouvir conselhos de pessoas que tiveram insucessos com situações e é o insucesso dela, mas não significa que eu terei insucesso com aquilo, muito pelo contrário, eu posso às vezes ser muito bem sucedida. A trajetória ela é individual, mas a gente só vai conseguir saber o nosso caminho se a gente souber mais de nós. E se a gente principalmente tiver clareza do nosso propósito, do que a gente está fazendo, do que a gente está, para onde a gente está indo. E foi por esse motivo que eu achei esse livro tão interessante, não só sobre a questão da resiliência, mas o segundo termo, que é a psicologia positiva. Psicologia positiva é esse olhar de aprendizado sobre as situações. A vida não está te desafiando, ela está te preparando para as coisas. Esse é um olhar positivo que a psicologia me trouxe. Quando eu leio, quando eu estudo, e eu principalmente entendo que aquela situação que está acontecendo, ela vem para que eu possa lapidar em mim, aprimorar e evoluir, eu tenho um olhar positivo sobre as situações. E eu acho que também isso é resiliência. É entender que as coisas não estão aí para te destruir, para te derrubar, mas elas estão aí para te tornar mais forte, para que você ganhe um impulso e siga mais firme, mais forte para a sua vida, para o seu sucesso. Pense nisso, considere isso, que eu creio e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nesse ano 8, o ano da força, o ano da coragem, o ano da determinação, o ano que nós precisamos sim vigiar os nossos pensamentos, porque a vida manifesta aquilo que está aqui, aquilo que está aqui. Então, olhe para os seus pensamentos, vigie os seus sentimentos, faça algo por você, mude a sua perspectiva para que a vida possa mudar também. Isso também é resiliência. Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão. Namastê. Tchau.